Da Bíblia Sagrada da edição pastoral. Estamos no capítulo 37 do livro de Gênesis. Continuar. Continuando a leitura. Capítulo 37. História de José e seus irmãos. Preferências provocam inveja. Jacó permaneceu em Canaã, a terra em que seu pai tinha morado. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai. Certo dia, falou a seu pai da má fama que eles tinham. José era o preferido de Israel, porque era o filho de sua velhice e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos perceberam que o pai o preferiria aos outros filhos. Por isso ficaram com raiva e não falavam amigavelmente com ele. Um dia José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que ficaram com mais raiva dele. José disse aos irmãos: escutem o sonho que eu tive. Estávamos atando feixes no campo. Meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês o rodearam e se prostraram diante dele. Os irmãos lhe perguntaram: será que você está querendo ser nosso rei ou dominar-nos como Senhor? Eles ficaram com mais raiva ainda, por causa dos sonhos que José lhes contava. E José teve mais um sonho e contou a seus irmãos: tive outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele contou o sonho e seu pai e aos irmãos. Então o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos prostrar-nos por terra diante de você? Os irmãos ficaram com ciúme de José, enquanto o pai meditava sobre o assunto. Inveja conduz ódio e fratricida. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: seus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Venha cá, vou mandar você até eles. Então José respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: então vá ver como estão seus irmãos e o rebanho e traga-me notícias. O pai o mandou do vale de Edom e José chegou a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelos campos. Ele perguntou: o que você está procurando? José respondeu: procurando meus irmãos. Por favor, diga-me onde eles estão, apacentando os rebanhos. O homem disse: eles partiram daqui e eu os ouvi dizer que iam para Dotiã. Então José foi à procura de seus irmãos e o encontrou em Dotiã. Os irmãos o viram de longe e antes que o aproximasse, começaram a planejar a morte dele. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo num poço. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos então para que servem seus sonhos. Rubem ouviu isso e provocou salvar José das mãos deles. Rubem disse: não vamos matá-lo. E continuou: não derramem sangue,
não derramem sangue. Joguem o rapaz nesse poço do deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rubem pretendia salvar José das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou ao lugar onde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica de mangas longas, o agarraram e o jogaram dentro de um poço vazio, onde não havia água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Galade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e resina que levavam para o Egito. Então Judá falou aos seus irmãos: que vamos ganhar matando o nosso irmão e escondendo o crime? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não levaremos a mão contra ele, pois afinal ele é nosso irmão, da mesma carne de nós. Os irmãos concordaram. Quando passaram alguns mercadores madianitas, eles retiraram José do poço e depois venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e este o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço, viu que José não estava mais aí. Então rasgou as vestes e, voltando até os irmãos, falou: o que o rapaz não está mais lá, e eu, para onde irei? Então pegaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica do sangue. Mandaram levar a túnica para o pai, dizendo: encontramos isso, veja se é ou não é a túnica do seu filho. O pai olhou e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou as vestes, vestiu-se de luto e chorou a morte do filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolá-lo, mas ele recusava o consolo e dizia: de luto por meu filho descerei ao túmulo. E seu pai chorou por ele. Entretanto, os madianitas no Egito venderam José para Potifar, ministro e chefe da guarda do faraó. Capítulo 38. Judá e Tamar. Nesse tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odolã, que se chamava Ira. Judá viu aí a filha de um cananeu chamado Sué. A tomou e viveu com ela. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamou Ela concebeu de novo e deu à luz outro filho, a quem chamou Oné. Concedeu ainda outra vez e gerou mais um filho, a quem chamou Sela. Quando o deu à luz, ela estava em Cazibe. Judá tomou uma esposa para seu primeiro primogênito A mulher se chamava Tamar. No entanto, primogênito de Judá, desagradou a Deus, que o fez morrer. Então Judá disse a Onã: case com a viúva de seu irmão, cumpra sua obrigação de cunhado, e deu uma descendência para seu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria sua, e cada vez que se unia à mulher, o seu irmão derramava o sêmen por terra, para não dar descendência ao irmão. O que ele fazia desagradava a Deus, que o fez morrer também. Então Judá disse a sua nora Tamar: viva como viúva na casa de seu pai, e espere que cresça meu filho Sela. Dizia isso. Pensando, não convém que ela morra como seus filhos. Tamar então voltou para a casa do seu pai. Passou muito tempo e morreu a filha de Sué, mulher de Judá.
Tendo passado o luto, Judá subiu para Tâmina, junto a Ira, com Ira, seu amigo de Odolã, para tosquear o rebanho. Comunicaram a Tamar: seu sogro está subindo. E Tâmina, para tosquear o rebanho. Então Tamar tirou o traje de viúva, cobriu-se com véu e sentou-se na entrada do Anaí, que fica no caminho para Tâmina. Ela viu que Sela já era adulto. E não lhe fora dado como esposo. Vendo-a, Judá pensou se fosse uma prostituta, pois ela tinha coberto o rosto. Aproximou-se dela no caminho e disse: deixe-me ir com você. Judá não sabia que era a sua nora. Ela perguntou: o que você me dará para ir comigo? Judá respondeu: eu mandarei para você um cabrito do rebanho. Ela replicou: está bem, mas você vai deixar uma garantia comigo até mandar o cabrito. Judá perguntou: que garantia você quer? Ela respondeu: o anel de selo com o cordão e o cajado que você está levando. Judá os entregou e foi com ela, deixando-a grávida. Tamar se levantou, tirou o véu e vestiu novamente o traje de viúva. Judá mandou o cabrito por meio de seu amigo de Odolã, a fim de recuperar os objetos que havia deixado com a mulher. Mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens do lugar: onde está aquela prostituta que fica no caminho de Enaim? Eles responderam: aqui nunca houve prostituta nenhuma. Então o homem voltou a Judá e lhe disse: não a encontrei. E os homens do lugar disseram que ali nunca houve prostituta nenhuma. Judá replicou: que ela fique com tudo e não zombe de nós, pois eu mandei o cabrito e você não a encontrou. 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se prostituiu e está grávida por causa da sua má conduta. Então Judá ordenou: traga-na para fora e seja queimada viva. Quando a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: estou grávida do homem a quem pertence este anel de selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais honesta do que eu, pois não lhe dei meu filho Sela e não tive mais relação com ela. Quando chegou o tempo do parto, Tamar teve gêmeos. Durante o parto, um deles estendeu a mão e a parteira pegou e arrancou nela uma fita vermelha, dizendo: foi este que saiu primeiro. Mas ele retirou a mão e foi seu irmão quem saiu. Então a parteira disse: que brecha você abriu? E o chamaram Fares. Em seguida saiu seu irmão, que tinha a fita vermelha na mão, e o chamaram de Zaram. Capítulo 39. Deus está com José. Quando levaram José para o Egito, o egípcio Potifar, ministro e chefe da guarda do faraó, o comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Deus estava com José e lhe deu sorte, de modo que o deixaram na casa do seu amo egípcio. Vendo que Deus estava com José, que fazia prosperar tudo o que ele empreendia, seu amo teve grande afeição por ele e o colocou a seu serviço pessoal. Fez ele um administrador, confiando-lhe tudo o que possuía. Desde que José ficou colocado como administrador da casa de tudo o que pertencia a Potifar, Deus abençoou a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Deus atingiu tudo o que o egípcio possuía. Em casa e no campo, Potifar entregou tudo nas mãos de José, sem preocupar-se com outra coisa
a não ser com o pão que comia. José era belo de porte e tinha um rosto bonito. Passando algum tempo, a mulher do amo ficou de olhos caídos em José e lhe propôs: durma comigo. José recusou e respondeu à mulher de seu amo: veja, meu amo, não se ocupa com nada na casa. Na casa o entregou em minhas mãos tudo o que possui. Nesta casa, ele não é mais poderoso do que eu. Ele não reservou nada para si, a não ser você, que é mulher dele. Como posso cometer semelhante crime pecando contra Deus? Ela insistia todos os dias, mas José não consentiu em dormir ao seu lado, nem se entregou a ela. Certo dia, José foi para casa fazer seu serviço e nenhum dos domésticos estavam em casa. A mulher o agarrou pela roupa, convidando: durma comigo, José. Porém, deixou as roupas na mão dela, saiu e fugiu. Vendo que José deixara as roupas em suas mãos e fugira, a mulher chamou os domésticos e lhe disse: vejam, meu marido trouxe um hebreu para abusar de nós. Ele se aproximou para dormir comigo, mas eu dei um grande grito. Vendo que eu erguia a voz e gritava, ele deixou a roupa comigo e fugiu. A mulher ficou com a roupa até que o marido voltasse. Então ela lhe contou a mesma história. O escravo hebreu que você trouxe aproximou-se para abusar de mim. Eu levantei a voz e gritei. Então ele deixou sua roupa comigo e fugiu. O marido ficou furioso quando ouviu o que a sua mulher contava. Veja como seu escravo agiu comigo. Mandou então buscar José e o atirou na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Foi desse modo que José foi parar na prisão. No entanto, Deus estava com José. Ele concedeu favores, atraindo para ele a simpatia do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Era José que organizava tudo que aí se fazia. O carcereiro não se preocupava com nada do que lhe fora confiado, porque Deus estava com José e fazia prosperar tudo o que este empreendia. Fim da leitura.